Olá pessoal, estamos de volta agora com o volume 5. Nessa aula nós iremos resolver as atividades da semana 1 de Química sobre reações orgânicas. Iniciaremos com as reações de adição. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando a gente tiver aula nova no canal. E, se gostar da aula, deixe o seu like no final. Também nos sigam nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, a gente tem várias novidades sobre educação, sobre concurso, sobre prova, sobre Enem. A gente tem quiz toda semana. Nós temos também agora novidades, nossa plataforma tá vindo aí. E então, confere lá. Tenho certeza que vocês irão gostar. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo da química orgânica. A gente viu hidrocarbonetos, nós vimos outras funções orgânicas, as oxigenadas, as nitrogenadas, nós vimos isomeria, agora é a parte que a gente vai ver as reações orgânicas. Vamos iniciar pela reação de adição. Então, como o próprio nome diz, é uma reação que vai se processar pela adição. Então, para que algo seja adicionado, é necessário que exista uma insaturação. E reação de adição, elas são muito importantes e elas vão ocorrer em alcenos, alcinos, aldeídos e cetonas. Nessa aula aqui, nós vamos trabalhar com reações de adição em alcenos e alcinos, ok? Então vamos lá falar da primeira reação de adição, da adição de hidrogênio, que nós também chamamos de hidrogenação de alcenos e alcinos. Essa reação, ela é uma hidrogenação catalítica, ela é catalisada, ela tem sempre que ser utilizado um catalisador metálico, seja ele níquel, platina ou paládio, tá bom? Então, nada mais é do que a gente vai retirar essa insaturação, a gente vai hidrogenar essa insaturação. Então, a insaturação, a ligação pi aqui, ela se rompe, entrando em cada um dos carbonos, que antes eram carbonos aqui da insaturação, um hidrogênio, formando assim, no caso do alceno, o alcano correspondente. Então, um composto saturado, certinho? E no caso, se for um alcino? Alcino a gente sabe, gente, que ele tem, que é uma ligação tripla, tem duas ligações pi. E aí, se a gente falar que a reação ela vai se processar 1 mol de alcino para 1 mol do hidrogênio, significa então que vai ter o rompimento apenas de uma ligação pi. Então, o alcino, a ligação tripla, vai se transformar em ligação dupla, entrando apenas um hidrogênio em cada carbono da insaturação. Agora, se a reação ela se processar com quantidade suficiente de hidrogênio, de tal forma que a insaturação ela seja completamente hidrogenada, então, a gente tem aqui que a reação ela vai ocorrer entre 1 mol de alcino e 2 mols de hidrogênio. Então, primeiro vai entrar o primeiro mol de hidrogênio, então o alcino se transformando em alceno, e depois a reação continua, entrando outro mol de gás hidrogênio, formando assim o alcano correspondente, o composto formado sem insaturações, certinho? Então, os enunciados podem vir falando que a reação é 1 mol da substância com ligação tripla, né, do alcino, com 2 mols de hidrogênio, ou podem falar que a reação de hidrogenação entre o alcino e quantidade suficiente de hidrogênio. Isso significa que a gente tem uma quantidade que vai ocasionar aqui a hidrogenação de todas as duas ligações pi, a ruptura dessas duas ligações pi entrando em cada um dos carbonos o hidrogênio e assim a ligação pi sendo hidrogenada, formando então, no caso de alceno, o alcano, no caso de alcino, se tiver quantidade de hidrogênio necessária, o alcano também correspondente, certo? Então essa aqui foi
a hidrogenação. Lembrando que a hidrogenação ela sempre vai ter a presença de catalisador. A adição de halogênios, ou também chamada de reação de halogenação dos alcenos e do alcino. A reação ela se processa da mesma forma. A diferença é que essa reação ela não precisa de catalisador, somente o solvente aqui, tetracloreto de carbono, tá bom? E o produto, né, na reação de adição, a gente tinha adição de hidrogênio em cada um dos carbonos da insaturação. Aqui não é hidrogênio, aqui é o halogênio, pode ser cloro, bromo, iodo. Esse exemplo aqui foi o cloro, né? Então, a gente mostrou aqui, né, a quebra de uma ligação e a entrada de um cloro em cada um dos carbonos da insaturação, certo? E no caso, se for um alcino, vai se processar da mesma forma que a gente viu lá na hidrogenação. Se for apenas 1 mol, né, da halogenação, 1 mol de alcino para 1 mol de cloro, vai entrar só um cloro em cada carbono, tornando assim um alceno. Agora, se tiver halogênio suficiente para que todas as duas ligações π sejam rompidas, então primeiro vai entrar o primeiro mol de cloro, formando o alceno correspondente, e aí sendo um dialeto, e aí novamente vai ter a reação desse dialeto com o aleto, né? Com os halogênios aqui, formando aqui o tetraaleto, certinho? E aí formando um produto tetra substituído. Lembrando que o exemplo aqui nosso foi cloro, mas pode ser cloro, bromo ou iodo. Certinho, pessoal? E agora a gente vai ver a adição de aletos de hidrogênio. Então, os aletos de hidrogênio eles vão reagir com alceno para produzir aletos de alquila. Então, a reação ela se processa da mesma forma, né? Então, vai ter a ruptura aqui da ligação π, vai entrar de um lado em um carbono da insaturação hidrogênio e no outro o cloro. Só que aqui, esses dois carbonos, eles são iguais, eles estão com a mesma quantidade de hidrogênio. Então, independe se o hidrogênio entra nesse carbono e o cloro nesse, ou vice-versa, vai formar o mesmo produto. Porém, nós temos situações em que os carbonos, eles não têm a mesma quantidade de hidrogênios. Então, a forma com que esse hidrogênio, ele vai entrar, né, ele vai para qual carbono da insaturação vai alterar o produto formado. E aí tem uma regra. Essa regra é a Markov-Nikov, regra de Markov-Nikov, que para alcenos com 3 ou mais átomos de carbono, a adição do aleto de alquila ela vai produzir 2 produtos diferentes. E aquele em maior proporção, ele vai seguir a regra de Markov-Nikov. O que é a regra de Markov-Nikov? É que o hidrogênio, né, do aleto aqui, do aleto de hidrogênio, esse hidrogênio, ele vai ser adicionado ao carbono da dupla ligação mais hidrogenado. O que é isso, professora? Olha aqui esse exemplo, ó. Aqui está a dupla, certo? Então, aqui, ó, tem esse carbono da dupla, que tem 2 hidrogênios, e esse carbono da dupla, que tem 1 hidrogênio. Qual dos dois carbonos é mais hidrogenado? 1 ou 2? O 1, certo? Então, gente, o hidrogênio, ele vai tender a ir para o carbono mais hidrogenado, formando assim esse produto que eu representei aqui em vermelho. Esse é o produto principal. Também vai formar o produto onde o hidrogênio entra no carbono menos hidrogenado, mas esse produto aqui formado, ele é em maior proporção. Em algumas situações, ele realmente não é formado, tá bom? O produto principal é sempre aquele produto que vai seguir a regra de Markov-Nikov. Tranquilo? Para a adição de aleto de hidrogênio nos alcinos, segue a mesma regra para o alceno. Também nós devemos considerar aqui a regra de Markov-Nikov, tá bom? E aí, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, o carbono da tripla tem esse aqui, que não tem hidrogênio nenhum, e esse aqui, que é o carbono com hidrogênio. Então, pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio do aleto de hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, formando aqui esse alceno. E vai continuar, se tiver aleto de hidrogênio suficiente para continuar a reação,
o produto também, né? A reação ela vai continuar se processando seguindo a regra de Markov-Nikov. Então, esse carbono é o mais hidrogenado, consequentemente o hidrogênio vai entrar aqui nesse carbono, formando então o produto final diclorado, ok? Um dialeto. Muito tranquilo, né, pessoal? Então, vamos agora para as nossas atividades. Atividade 1. Reagindo 2-penteno com HBr, obteremos, então, 2-penteno. Esse 2 significa a posição da nossa dupla. Então, aqui, ó, eu desenhei a estrutura, ó, 5 carbonos e na posição 2 eu tenho a dupla. Então, vai ser uma reação do 2-penteno com HBr. Aqui, gente, tanto esse carbono quanto esse carbono possuem a mesma quantidade de hidrogênios. Então, não tem como a gente definir qual produto vai ser formado pela regra de Markov-Nikov, porque o hidrogênio ele pode entrar tanto nesse carbono 1 quanto no carbono 3. Então, se esse hidrogênio aqui ele entrar nesse primeiro carbono da insaturação e o bromo entrar no segundo, nós vamos ter a formação aqui, ó, do 3-bromopentano. Agora, se ele entrar, o bromo que entrar no carbono da insaturação no primeiro e o hidrogênio entrar no segundo, nós vamos ter a formação do 2-bromopentano. Então, na verdade, essa reação aqui, ela vai se processar e vai obter uma mistura dos dois, porque a gente não consegue obter aqui um produto prioritário, né? Porque não tem como a gente seguir aqui a regra de Markov-Nikov. Então, por isso que a resposta é a letra C, certinho? Atividade 2. Escreva os produtos das reações a seguir, considerando apenas 1 mol de cada um dos reagentes, certo? Então, aqui eu tenho uma dupla e os aletos aqui. Então, cada bromo vai entrar em cada carbono da dupla. Então, aqui nós vamos ter a formação desse produto aqui, certinho? Que é o 1,2 de bromo ciclohexano. Agora, na letra B. Na letra B, nós temos aqui a dupla e nós temos aqui 1 mol de gás hidrogênio. É uma reação que é uma hidrogenação catalisada, né? Não está mostrando aqui o catalisador, mas sempre vai ter o catalisador. Podendo ser níquel, platina ou paládio. E aí o hidrogênio vai entrar em cada um dos carbonos aqui da dupla, formando então 2, né? 2-metil, but, 2-ol. Butan, né? 2-ol. Certinho? Então, aqui é a nomenclatura do composto formado. Agora, gente, por que é muito importante a gente considerar aqui 1 mol? Porque esse produto aqui, esse reagente aqui da letra C, ele tem 2 duplas. Então, ora esse bromo vai entrar nessa primeira dupla, ora esse bromo, esse BR2 vai entrar nessa segunda dupla. Então, por isso que nós temos a formação de 2 substâncias aqui nessa letra C. Nós temos a formação de uma mistura. Se o bromo entrar aqui, ó, nessa segunda dupla, nós temos a formação desse dibromo aqui. Se ele entrar aqui na primeira dupla, nós temos a formação dessa outra substância. Então, por isso aqui, na letra C, nós temos a formação de uma mistura. Agora, se falasse que tem quantidade de reagente suficiente para se processar a reação toda, significaria que ia bromar as 2 duplas. E aí, nós íamos ter um produto com 4 bromos na estrutura. Certinho, pessoal? Vamos para a próxima atividade. Atividade 3. Segundo a regra de Markov-Nikov, a adição de ácido clorídrico gasoso em 2-metilbuteno forma principalmente qual produto? Escreva a reação. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é desenhar a estrutura do 2-metilbuteno. Então, but tem aqui, ó, 4 carbonos. Na posição 2, nós vamos ter aqui a dupla, né? Porque para ser metil, ele pode tanto estar nessa posição, nesse carbono, quanto nesse carbono, que vai ser o mesmo composto, certinho? Aí, tá pedindo pra gente seguir a regra de Markov-Nikov e falar qual que é o produto principal. Então, a gente vai falar só o produto principal. Então, a adição aqui, ó, do ácido clorídrico, que é o HCl, o hidrogênio vai entrar no carbono
mais hidrogenado e o cloro no carbono menos hidrogenado, formando então esse produto principal, certinho? Que é o 2-cloro, 2-metil-butano. Certinho, gente? Então, essa é a atividade 3, muito tranquila, né? Atividade 4. Escreva a reação de adição do ácido bromídrico ao penteno. Então, gente, aqui falou somente que é o penteno, uma dupla e um carbono, né? Uma estrutura, uma cadeia carbônica com 5 carbonos. Então, pode ser tanto um penteno quanto o 2-penteno. Como o exercício não especificou, eu escrevi aqui a estrutura dos dois e eu vou fazer a reação dos dois com o ácido bromídrico. Então, nessa primeira situação aqui, seguindo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, formando aqui esse produto, o 2-bromo-pentano. Aqui agora, nessa segunda, né, na reação do 2-penteno, nós podemos ter a adição do hidrogênio tanto nesse carbono quanto no carbono 3 aqui. Por quê? Porque os dois carbonos, eles têm a mesma quantidade de hidrogênio. Então, se o hidrogênio entrar nesse e o bromo entrar nesse, nós vamos ter novamente a formação do mesmo produto, né? Que é o 2-bromo-pentano. Agora, se ele entrar, o bromo entrar nesse e o hidrogênio entrar desse, nós teremos um produto diferente, que é o 3-bromo-pentano. Certinho? Então, essa é a resposta da atividade 4. Última atividade, atividade 5. Escreva a fórmula e o nome do produto final que se obtém quando 1 mol de gás acetileno reage completamente com gás hidrogênio. Então, gente, se falou aqui que reagiu completamente, se é um acetileno, é ligação tripla, né? Significa que nós temos hidrogênio para reagir enquanto tivermos insaturação. Então, nessa primeira situação aqui, vai quebrar uma ligação dupla, entrando 1 mol de hidrogênio, formando aqui o eteno. E aí, novamente, como nós temos gás hidrogênio para reagir completamente, outro mol de gás hidrogênio vai reagir formando, então, o etano, de fórmula C2H6. Muito tranquilo, né, pessoal? Essas foram as atividades da semana 1. Se gostou, deixa o like. Se teve alguma dúvida, deixa um comentário aí. Vai ser um prazer responder. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!